Meus amigos, todos nós estamos muito contentes, muito alegres, muito satisfeitos com as notícias que nós obtivemos nessa noite de domingo, nesse último dia de domingo. E conversando com diversos amigos, com diversas pessoas que me mandaram mensagens, entre mensagens de alegria, de euforia, eu percebi que muita gente se diz leve, se diz satisfeito, mas no sentido psicológico, no sentido mental. Então eu postei hoje mais cedo, a minha primeira postagem foi perguntando se as pessoas sabem quem foi William Lynch. E William Lynch, ele era um proprietário de escravos que no Caribe, né, 1700, por aí. Depois vocês procurem e leiam. Mas o mais importante é o aprendizado sobre o William Lynch. Primeiro que imagina-se, muita gente atribui que o termo linchar, o verbo linchar, de linchamento, vem do nome dele, não é? Porque ele era um proprietário de escravos e era famoso na época por conseguir manter os seus escravos sob submissão, né? Sob rédeas, não é? Então, sob a obediência. E aí ele se tornou famoso e foi então convidado, não é? Ele sempre era chamado pelos outros proprietários de escravos para poder ensinar, orientar como se fazia para conseguir isso. Então ele escreveu uma carta onde ele explicava os métodos que ele aplicava. Qual era a metodologia que ele aplicava? Qual era a metodologia e o que estava por trás daquela metodologia para ele chegar naqueles resultados que ele obtinha? Ele utilizava um método de usar os mais velhos contra os mais novos, pegava os escravos mais velhos e usava contra os mais novos. Mas o principal dele era que ele usava uma espécie de prisão mental. Ele explorava a psicologia dos escravos. Ele pegava o escravo fujão, o escravo que se rebelou, o escravo que fugiu, juntava os outros escravos e linchava, espancava esse escravo fujão, espancava esse escravo que foi recuperado na frente de todos os outros escravos. E ali surrava, né, surrava na frente dos outros escravos, praticando tortura física contra esse escravo e tortura psicológica em relação aos demais escravos que estavam presenciando, verificando aquela situação. Depois de feito isso, depois de ter praticamente deixado aquele escravo fujão praticamente morto, mas não morto, porque o fundamental era não matar, né? Ele então falava para os outros escravos: olha, vocês são livres, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês estão livres, né? Então, qual é a mentalidade em torno disso? A mentalidade é que a ideologia é que ele soltava o corpo da pessoa. A pessoa era de corpo livre, porém, mentalmente, ela estava presa. Ela estava presa àquele capataz, aquele proprietário, sabendo que se ele fugisse, aquela seria a sorte dele, né? Se ele tentasse a fuga, se ele tentasse se rebelar, aquele seria o fim dele, o linchamento público, o linchamento moral e físico diante da sociedade, dos familiares, dos filhos, do órgão social que ele vivia. Então isso de soltar o corpo e prender a mente é muito utilizado por algumas lideranças hoje. Algumas lideranças em vários setores da sociedade, aqui eu não vou me limitar à política, mas eu vou estender isso a outros setores, enfim, todos, religião, enfim, a maioria, muitos setores empresariais utilizam isso. Eles lincham, ainda que moralmente, ainda que mentalmente, as pessoas na frente das outras pessoas. E entrega você a sua própria sorte. Fala, você é livre. Você pode viver, mas mentalmente você está preso.
É isso que acontece hoje na maioria da sociedade. Então, é isso que nós vimos nesse último movimento político que nós tivemos. Patrões querendo passar para os funcionários, para os empregados, a ideia de que eles eram livres, mas psicologicamente eles estavam presos. Foi isso que nós vimos. Foi isso que nós vimos com o comportamento da corporação política, o braço armado da política, fazendo no último dia, no dia da votação. Vocês são livres para ir votar, vocês podem ir votar, mas psicologicamente vocês estão presos, vocês estavam presos. Graças a Deus, nós superamos isso. Nós superamos essa mentalidade e por isso essa sensação de liberdade. É por isso que veio essa sensação de alívio, porque mentalmente nós estamos livres, mas não somente livres de corpo. Essa liberdade que nós temos, a liberdade que é garantida constitucionalmente, é a liberdade plena, não somente a liberdade de ir, vir, estar e permanecer. Não, mas também a liberdade de pensamento. Nós temos a liberdade de opinião, nós temos a liberdade filosófica, liberdade política, liberdade de religião, enfim, nós temos todas as liberdades, obviamente dentro do limite legal. Então, nós não podemos estar psicologicamente presos. Se você estava se sentindo preso, pressionado por alguma ameaça, por ameaça de patrão, ameaça de chefe, ameaça política, ameaça de governo, ameaça de qualquer coisa, sinta-se livre. Você é livre. Se o seu pastor, se o seu patrão, se o seu pai, qualquer autoridade estiver te pressionando mentalmente, psicologicamente, isso é tortura, tortura mental, tortura psicológica. E ontem nós tivemos essa sensação de liberdade, porque esse governo, que ainda está no governo, é um governo autoritário, impositivo, que quer colocar pela força as coisas, não é? Pelo autoritarismo. E a nossa sociedade, ela não está mais assim. A nossa sociedade, a nossa democracia, ela é jovem, mas a nossa democracia ela já está consubstanciada. Ela já é aceita pela sociedade. Então, gente, nós somos livres, mas não só livres de corpo, mas nós somos livres mentalmente também, né? Então nós devemos aproveitar essa sensação, manter essa sensação e passar isso para as outras pessoas. Acabou. Ontem pessoas me procuraram, que está tendo ameaça disso, está tendo ameaça daquilo, está tendo Acabou, gente. Acabou. As autoridades estão tomando conta do que eles têm que tomar conta. O TSE tomou conta adequadamente, o STF tomou conta adequadamente, colocando as coisas do jeito que tem que ser, e é assim, as instituições estão funcionando no nosso país. Nós tivemos a vitória do Lula reconhecida mundialmente. Todos os líderes mundiais já se manifestaram a favor da eleição do Lula, que foi clara, limpa, transparente, justa. Então, não tem porquê, mas o Bolsonaro ainda não falou nada. O Bolsonaro, ele não falou nada porque ele perdeu. Simplesmente ele perdeu. É o derrotismo. É o derrotismo de um cara autoritário. Na hora que ele falar, vai se reconhecendo, culpando alguém, aquilo, outro, mas ele não tem mais o que fazer. O próprio Centrão já declarou que não vai se aventurar em nada disso. Não tem. As Forças Armadas, elas estão sob a Constituição. Então, gente, não temas. Não temas. Nós vencemos essas eleições. Vamos torcer para que seja um governo justo, para que seja um governo adequado, não é? E aí vamos ver como que as coisas vão se desdobrar daqui para frente, mas a sensação de liberdade tem que permanecer. O homem não foi feito para ser dominado. Não foi feito para ser dominado. Se você observar a Bíblia, Deus fala para Adão: olha, Adão, vá e domine sobre os peixes, domine sobre os animais da terra, domine sobre as águas, domine sobre os pássaros, domine sobre tudo. Mas Deus não falou para Adão dominar sobre outro homem. Não falou isso, porque o homem, quando ele quer impor algo sobre o outro homem, ele mata a humanidade daquele homem. E quando a humanidade é morta, a pessoa se torna um bicho. Mentalmente ela perde a humanidade, ela se torna um bicho. Então nós somos livres, nós temos a dignidade da pessoa humana. Então, por isso que eu perguntei mais cedo se as pessoas conhecem quem foi o Willie Lynch. Tá bom? Então esse vídeo é explicativo sobre o tema que eu coloquei. Um grande abraço e vamos continuar analisando o governo e torcendo para que o governo Lula seja um bom governo.